Paz do Senhor, irmãos. Queiram, por favor, tomar os vossos lugares, queridos. Há uma palavra, irmãos, que o Senhor colocou em meu coração e eu quero, com muito temor de Deus e com muito respeito também, compartilhar esta palavra com os irmãos aqui presentes e os irmãos também que estão à distância conosco pela internet. Queridos, eu coloquei como título nesta mensagem 6 sombras do pecado. 6 sombras do pecado. O nosso texto base está no livro de Oséias, Antigo Testamento. Livro de Oséias, glória a Deus. Bendito é o Senhor. Capítulo 7 do livro de Oséias. Todos encontraram? Amém? Capítulo 7, nós vamos ler o versículo 9, que diz assim: estrangeiros de toda a parte sugam a sua força, mas ele nem sequer nota. Seus cabelos vão branqueando, como cinza espalhada sobre a cabeça, mas ele nem repara nesse sinal. Queridos irmãos, o texto que nós lemos é parte das profecias de Oséias. O livro de Oséias descreve uma história de amor. Não é um conto de ficção. Não foi resultado da imaginação romântica, ou cruel, ou trágica de alguém. É uma história real, é uma história verdadeira. O profeta Amós profetizou durante meados do século 8 antes de Cristo. Esse século, ele foi do ano 800 antes de Cristo ao ano 701 antes de Cristo. Apenas para que nós nos coloquemos no tempo e no espaço, quando esta e outras profecias de Oséias foram proferidas, depois da morte do grande e sábio rei Salomão, o reino de Israel foi dividido em 2 reinos. O reino do norte, que passou a chamar-se Reino de Israel, e o reino do sul, que foi chamado Reino de Judá. Oséias profetizou para as pessoas que estavam no reino do norte, ou seja, em Israel. Nesse mesmo período, Isaías e Miqueias pregavam para aqueles que estavam no reino do sul. Historicamente, esse período em que Oséias profetizou foi um período em que o povo de Israel viveu uma grande prosperidade material. E aparentemente
tudo estava bem em Israel. No entanto, na mesma proporção em que eles cresciam, prosperavam economicamente, financeiramente, eles também se afastavam de Deus. E o profeta Oséias, ele sucedeu ou foi contemporâneo do profeta Amós, melhor explicando. E Amós, ele nomeia explicitamente o caos que os israelitas entraram nesse período. No seu livro, no livro de Amós, ele diz que multiplicou-se ali a corrupção, a injustiça, a opressão, a imoralidade, a cobiça, o luxo, a vaidade, a violência, a falsidade, a infidelidade, a desonra, a idolatria, e é uma lista que continua. Então, ao mesmo tempo em que eles prosperavam economicamente, de outra banda, eles passavam por um grande afastamento de Deus. Eles desprezavam os princípios estabelecidos na aliança que Deus estabelecera. E, consequentemente, isso os levou a uma grande e profunda crise espiritual. É incrível, irmãos, que quando a pessoa, ou a família, ou uma nação, passa por um período de sucesso, de prosperidade, de conforto e de bem-estar, ficam com a ilusão de que aquilo é um estado permanente, de que aquilo nunca vai acabar, quando na verdade o sucesso, a prosperidade, as riquezas funcionam como nada mais e nada menos do que um anestésico. Eu creio que tem irmãos aqui que têm maior experiência do que eu na área da saúde e sabem que chega um momento que nem mesmo a morfina pode aliviar a dor de alguém. Assim, ocorre também com as riquezas, os aplausos, o sucesso, a prosperidade, funcionam apenas como um anestésico. E Oséias, ele é chamado um dos profetas menores. Não é que a sua profecia tenha sido menos importante ou qualquer outra causa de menoridade, mas apenas que a quantidade da sua profecia é mais curta, é mais breve do que as profecias dos chamados profetas maiores, como Isaías, Jeremias, Ezequiel e Daniel. E o grande tema, queridos irmãos, da obra profética de Oséias é a manifestação do grande amor de Deus, a despeito da contínua e repetitiva infidelidade para com o Senhor daquele povo. E esse tema, meus amados irmãos, foi retratado pela própria experiência conjugal desse profeta. Deus precisava preparar Oséias
de uma maneira tal que ele compreendesse, não apenas em seu aspecto teórico, mas que ele compreendesse na prática. Porque às vezes Deus nos leva a ter determinadas experiências para que nós tenhamos uma compreensão, não apenas por estudo bíblico, não apenas uma compreensão teórica, movida pela compaixão, mas Deus às vezes nos leva a determinadas situações para que nós tenhamos uma compreensão mais profunda. E Deus precisava preparar Oséias de uma maneira tal que ele entendesse o que é amar alguém infiel, para que ele pudesse trazer a mensagem de Deus de uma maneira mais autêntica, para que cada parte do seu corpo, cada osso, cada célula, cada fio de cabelo pudesse entender o que é amar alguém infiel, como Deus amava aquele povo. Então, queridos irmãos, para que ele pudesse transmitir o grande amor de Deus, o cuidado de Deus, o zelo de Deus com o seu povo, apesar das infidelidades repetitivas e sucessivas deles para com Deus, Deus ordenou que Oséias se casasse com uma mulher chamada Gomer, uma mulher adúltera, e que tivesse filhos com ela, graficamente, filhos da infidelidade. E ela teve 3 filhos. Do primeiro está escrito em Oséias capítulo 1, versículo 3, que ela se engravidou dele. Quanto aos demais, não há indicação bíblica que Oséias tenha sido o pai natural dessas outras 2 crianças. Inclusive, há algumas traduções bíblicas que sugerem que ele não foi o pai legítimo dos outros 2, embora tenha lhes servido como pai. Porém, queridos irmãos, apesar de toda a dignidade que o profeta dera a Gomer, inserindo-a como uma mulher de família na sociedade israelita, chega um momento em que essa mulher abandona o lar, deixando o seu marido, o seu esposo e os seus 3 filhos para novamente voltar-se para a prostituição. Como nós falamos, Israel nessa época era uma nação muito rica, e pode ser que Gomer tenha acumulado ouro e prata, e ela abandonou o lar. A Bíblia diz, indo atrás de amantes. O que ela não percebeu é que fora de Oséias tudo que ela havia recebido, tudo quanto ela possuía. E aqui é um símile, porque exatamente como Israel também não percebeu que Deus era o doador de todas aquelas bênçãos e que toda aquela prosperidade viera das mãos do Senhor. Porém, queridos irmãos, o tempo passou e Gomer empobreceu e endividou-se a ponto de ser vendida como escrava. Novamente aqui, nós vemos mais um paralelo
entre Gomer e Israel, porque ambos usaram as suas posses de maneira irresponsável, ao procurarem outros amantes, outros deuses, e gastaram desordenadamente os seus bens. Eu nem preciso repetir para os irmãos que há um princípio bíblico que nós precisamos dar valor aos centavos. Não é porque o mundo aí fora fala que dinheiro não leva desaforo. Não. Nós não vamos atrás dos provérbios do mundo. Nós damos valor aos centavos porque é um princípio bíblico. E aquele que não der valor aos centavos, por causa do cumprimento da palavra de Deus, mesmo que ele tenha milhões, esses milhões voarão como um pássaro que voa livremente para longe. Atualmente, irmãos, há pessoas que atribuem o mérito do seu sucesso a tudo, a todos, a ele próprio, menos a Deus. Atribuem a sua prosperidade, a sorte que tiveram, ao trabalho árduo, aos seus esforços, ao seu preparo, à rapidez de raciocínio para tomar decisões, ao aproveitamento das oportunidades, aos contatos corretos com pessoas importantes. E muitos nem sequer se lembram do Senhor, como descreveu um outro dos profetas menores, o profeta Sofonias. Para os servos e as servas de Deus, há um texto que diz tudo em Tiago, capítulo 1, versículo 16 e 17. Portanto, não se deixem enganar, queridos irmãos. É de Deus que nos vem tudo o que possa haver de bom e de perfeito. Ele que é o Criador de toda a luz, nele não há sombra nem mudança. Eu creio, irmãos, que olhando desde logo para a vida de Gomer e de Israel, nós podemos tirar daqui uma grande lição de vida. E qual é? Todos aqueles e aquelas que se afastam da presença de Deus para seguir os seus próprios pensamentos, ou para agradar novos amigos, novas amigas, ou seus amantes, começam a decair, e cada vez mais vão indo mais e mais depressa nessa descida, até que cheguem ao fundo do poço, como Gomer chegou, fundo do poço. E isso é algo que normalmente acontece de uma maneira silenciosa e quase imperceptível, como disse o texto que nós lemos, de pessoas que perderam a força e não notaram que isso estava acontecendo, ou que os seus cabelos ficaram brancos, embranqueceram, sem que ela notasse que isso estava acontecendo. Eu quero dizer aos irmãos, com muito temor, que se você conhece alguém nesta igreja, ou em sua família, ou em outra igreja, que lentamente está se afastando da presença de Deus,
Alguém que já não mais ama a casa do Senhor de maneira apaixonada. Alguém que apresenta sintomas de quem perdeu o primeiro amor. Alguém que sempre encontra um motivo, uma desculpa, uma razão para não vir à casa do Senhor. Se você conhece alguém em qualquer dessas condições, eu lhe peço um favor mais do que pedir. Eu lhe imploro, por favor, interrompa o ciclo de descida dessa pessoa, antes que seja tarde demais. Porque se o ciclo de descida não for interrompido em tempo hábil, em tempo oportuno, enquanto há tempo, essa pessoa fatalmente descerá aos porões da incredulidade. E quando ele ou ela menos perceber, já terá chegado ao fundo do poço, tecnicamente um escravo de Satanás. Porque esse tipo de descida, irmãos, de um crente que entra em decadência espiritual, a pessoa desce e a velocidade aumenta, e ela não se dá conta até que ela tenha o impacto de ter chegado ao fundo do poço. Assim como a mulher do profeta chegou ao fundo do poço, assim como Israel, o povo da promessa, o povo de Deus, chegou ao fundo do poço. Qualquer um pode chegar ao fundo do poço. É por isso que a Bíblia diz: quem cuida estar de pé, tome cuidado, vigie, olhe, pare, escute, para que não caia. Há uma recomendação em Judas capítulo 1, o único, nos versículos 20 e 21, que diz assim: mas vós, amados, edificando-vos sobre a vossa santíssima fé, orando no Espírito, conservai-vos no amor de Deus, esperando a misericórdia de nosso Senhor Jesus Cristo para a vida eterna. A toda essa preparação, a todo esse protocolo, porque uma operação de resgate é algo muito perigoso. Muitos bombeiros, quando vão resgatar pessoas que estão em incêndios, ou que estão em afogamentos, ou em lugares perigosos, acabam sofrendo as consequências. Então, Judas, ele traz toda essa preparação para no versículo 22 dizer o seguinte: e apiedai-vos de alguns que estão na dúvida, e salvai-os, arrebatando-os do fogo, e de outros tende misericórdia com temor, abominando, eu escrevi abominação, mas é abominando até a túnica manchada pela carne. Aleluia. Bendito seja o Senhor. Ainda essa semana nós conversamos, e eu me permito dizer, com duas pessoas, e juntamente com o pastor Marcos, eu falei: não, você não precisa salvar ele não, deixa que Deus vai arrumar outra pessoa. Mas ele vai para o inferno. Não, mas não é você que vai salvá-lo. Agora a hipótese é para você ter cuidado de si mesmo, edificar-se sobre a santíssima fé,
Agora é momento de orar no Espírito. Agora é momento de conservar-se no amor de Deus. Agora é momento de apropriar-se da misericórdia do Senhor. Agora, depois que isso estiver cumprido, aí então você pode apiedar-se. Fique tranquilo. A obra de Deus está sendo realizada na terra. Deus tem os seus profetas, os seus mensageiros. Se você não está em condições, deixa que Deus vai levantar um profeta, um mensageiro. Deus vai mandar o escape. No entanto, irmãos, em nosso texto, voltemos. Deus queria mostrar que, embora Israel fosse uma nação infiel, o compromisso de Deus permanecia imutável. Então, Deus dá uma nova ordem para o profeta Oséias, para que ele resgatasse aquela mulher Gomer, a prostituta, que já valia muito pouco, porque ela fora vendida como escrava pela metade do preço médio de um escravo. É o próprio Oséias que descreve o que aconteceu no capítulo 3, versículo 1, 2 e 3. O Senhor me disse: vá, trate novamente com amor sua mulher, apesar dela ser amada por outro e ser adúltera. Ame-a como o Senhor ama os israelitas, apesar de eles se voltarem para outros deuses e de amarem os bolos sagrados de uvas para as passas. O que ele fez? Versículo 2: por isso eu a comprei por 180 gramas de prata e 1,5 barril de cevada. E eu lhe disse: você viverá comigo por muitos dias. Você não será mais prostituta, nem será de homem algum, e eu viverei com você. O que temos nessa história, irmãos? Primeiramente, é a evidência de um declínio espiritual. E eu creio que Oséias tem muito a nos dizer sobre o retrocesso na vida espiritual. E nós podemos ser ajudados com esta palavra inspirada, viva, eficaz, muito mais do que nós temos pensado até agora. Ele está descrevendo um perigo que cada um de nós enfrenta como um cristão. Não há super santo, não há super crente, não há nenhum monstro sagrado. Todos nós enfrentamos o perigo do declínio espiritual. E aqui cabe a pergunta que nós precisamos fazer depois da leitura daquele primeiro texto de Oséias, capítulo 7, versículo 9, que diz: estrangeiros de toda parte sugam a sua força, mas ele nem sequer nota. Seus cabelos vão branqueando como cinza espalhada sobre a terra, mas ele nem repara nesse sinal. Em uma outra tradução, que é a Nova Tradução na linguagem de hoje, diz assim: o povo não percebe que a nação está perdendo o seu poder por causa desses acordos com estrangeiros. A nação está ficando fraca como um velho de cabelos brancos,
mas o povo não percebe isso. A pergunta que cabe é: eu estou ficando grisalho ou de cabelos brancos espiritualmente? Aqui está dizendo que a nação envelhecera precocemente, antes do tempo. Os seus cabelos foram embranquecendo. Aqui no Brasil, nós falamos, foi uma geada na cabeça. Lá, a metáfora era como cinza espalhada sobre a cabeça. Porém, eles não prestaram atenção aos sinais de envelhecimento. E também eles não notaram que a força deles estava se esvaindo, porque estava sendo sugada por causa da amizade, por causa do relacionamento com pessoas estranhas, com os estrangeiros. A intimidade no relacionamento com os estrangeiros sugou a força deles, e o tempo foi passando, e eles não notaram que isso estava acontecendo, porque tudo foi acontecendo lentamente, silenciosamente e de forma quase imperceptível. Quando eu estava preparando esta mensagem, eu me lembrei a primeira vez que apareceu um cabelo branco na minha cabeça. E eu acredito que a primeira vez que alguns de vocês também encontraram um cabelo branco na cabeça ou na sobrancelha. O que nós fizemos? Arrancamos. Pode ser que alguém ainda esteja nessa negação, arrancando todo o cabelo branco que aparece. Eu sou obrigado a dizer, eu estudei isso daqui, fui estudar, não adianta arrancar, porque fica a raiz do cabelo, que é o folículo, e vai nascer outro cabelo branco no mesmo lugar, porque vem da mesma raiz. Há até uma lenda, né? Mas é uma lenda apenas. Cientificamente não tem nada a ver. Cada cabelo branco que você arranca, nasce dois. Não tem nada a ver. Agora, arrancou o cabelo branco, fica a raiz. Agora, também a maioria tenta camuflar os cabelos brancos, escondê-los com uma coloração, com uma pintura. Já são muitos os cabelos brancos e às vezes a pessoa não quer assumir o grisalho. Embora eu fui estudar isso ontem, já há uma tendência muito grande para assumir cabelos platinados. Já falam na moda dos cabelos brancos. As irmãs que entendem de moda aqui, quantos aqui entendem de moda? Levante a mão. Olha aí, já há esta tendência muito grande para assumir cabelos brancos. De qualquer maneira, irmãos, a realidade é que com o tempo, com a idade, o nosso cabelo vai progressivamente ficando branco. Lentamente, não é de uma vez, mas vai ficando branco progressivamente. Assim é também o declínio espiritual.
ele é lento, ele é quase imperceptível, mas ele é progressivo. O declínio espiritual sempre começa com um simples pensamento interior, uma pequena insatisfação, uma pequena frustração. Porém, na maioria das vezes, ao invés da pessoa resistir a esse pensamento, as pessoas dizem: isso vai passar, e não tomam nenhuma atitude de resistência espiritual. Quando nós olhamos para a palavra de Deus, nós entendemos que as tentações, as opressões, os pensamentos negativos, eles só vão passar se houver uma atitude de resistência. Se não houver uma atitude de resistência, esses pensamentos, eles ficarão plantados no interior da pessoa, apenas esperando um momento propício, um ambiente propício para eles nascerem e crescerem progressivamente. Então, queridos irmãos e irmãs, é preciso ter tolerância zero com pensamentos destrutivos. Se o Senhor permitir, na próxima quinta, nós vamos falar sobre diálogos interiores destrutivos. Por exemplo, irmãos, nós podemos dizer que o filho pródigo, ele retrocedia sozinho em sua casa, com pensamentos de insatisfação com a vida que vivia. Como muitos jovens, adolescentes, qual é o seu sonho? O meu sonho é sair da casa do meu pai e morar sozinho, porque eu quero ter a minha liberdade. Era assim que o filho pródigo pensava: morar sozinho e morar num lugar longe. E ele foi para um país distante, gastou tudo o que possuía, vivendo um estilo de vida dissoluto, e veio a empobrecer-se. Ele não se tornou um escravo, porque em tempo hábil ele caiu em si. Glória a Deus! A oportunidade que Deus deu ao filho pródigo, Deus dá para você que me ouve nesta noite e que já está empobrecido na sua alma, na sua vida espiritual. Bendito seja o nome do Senhor. Há um texto muito expressivo em Provérbios, capítulo 14 e versículo 15, que diz assim: o inexperiente acredita em qualquer coisa. O inexperiente acredita até mesmo nos seus sentimentos. O inexperiente acredita na sua intuição. O inexperiente acredita nos sentimentos, no pensamento do seu coração. Mas o homem prudente vê bem onde pisa. Nós vamos voltar, irmãos, ao capítulo 7 de Oséias, porque o título desta mensagem é 6 sombras do pecado, para identificar 6 formas dos cabelos ficarem brancos ou grisalhos, sem que a pessoa perceba. 6 sombras do pecado, que são quase imperceptíveis, porque elas agem
silenciosamente. A primeira delas é tipificada pelos cabelos grisalhos da falsidade. O capítulo 7 começa no versículo 1, Deus dizendo: quando eu tento curar Israel, o mal de Efraim, está se referindo ao mesmo povo de Israel, fica exposto, e os crimes de Samaria são revelados, pois praticam o engano, ladrões entram nas casas, bandidos roubam nas ruas, mas eles não percebem que eu me lembro de todas as suas más obras. Seus pecados os envolvem, eu os vejo constantemente. Irmãos, vamos ser transparentes. A última coisa que qualquer um de nós está disposto a fazer é admitir o fracasso espiritual. Às vezes, nós nos tornamos frio espiritualmente, mas nós fazemos tudo o que for possível para manter a aparência de que tudo está bem. É como tentar colorir o nosso cabelo grisalho para se sentir melhor. Porém, dentro de pouco tempo, nós vamos nos lembrar, por causa da visão, de que nasceram raiz do cabelo, o que nasceu está branco. Nós dizemos amém quando estamos bem com Deus, levantamos as nossas mãos, aplaudimos, mas também fazemos o mesmo quando estamos fora da comunhão com Ele. E eu fiquei me perguntando, será que nós fazemos isso? Ou será que eu faço isso para que os outros vejam? Ou para que eu me sinta melhor? É algo que temos que pensar. Dificilmente nós vamos para frente a um convite feito por um pregador, quando esse ato significaria eu me expor, que eu estou arrependido. Porque a pergunta que eu faço é: e o que os outros vão pensar de mim? Mas nós corremos. Se o pregador disser: vem aqui para receber a oração da vitória. Realmente, irmãos, é muito mais fácil apresentar, professar, mais do que nós realmente temos, mais do que nós realmente possuímos. E aqui, irmãos, entra algo que pode ser chamado de uma tríplice definição, que é, em primeiro lugar, o que eu penso de mim. Em segundo lugar, o que os outros pensam de mim. Qual a opinião que as pessoas têm ao meu respeito, que é a minha reputação. E em terceiro lugar, o que Deus pensa sobre mim. Eu oro no meu coração
para que nós nos concentremos nesse terceiro ponto, que é o principal, que é o que Deus pensa de mim. É o único que nós devemos tentar impressionar. Eu sei que o conceito que nós devemos ter a nosso respeito é importante, porque nós precisamos saber quem nós somos, onde estamos, para onde vamos, o que podemos. Eu sei também que nós estamos rodeados, como diz a Bíblia, de uma grande nuvem de testemunhas, de maneira que a nossa imagem ou a nossa reputação é importante dentro da igreja, fora da igreja. Porém, irmãos, o mais importante é a opinião de Deus a nosso respeito. Porque o que nós somos, irmãos, diante de Deus, tem implicação direta na nossa vida privada e na nossa vida pública. É certo que nós não somos livres para fazer o que bem entendemos. Não somos livres. A Bíblia diz que nós não pertencemos a nós mesmos. É o que o apóstolo diz em 1 Coríntios, capítulo 7 e versículo 23. Por bom preço nós fomos comprados, nós somos de Jesus. Nós não somos senhores de nós mesmos. Nós não somos senhores do nosso próprio destino, da nossa própria vontade. Nós não podemos fazer o que nós bem entendemos com as nossas vidas. Nós somos discípulos de Jesus. Nós resolvemos abrir mão da nossa vontade, que é imperfeita. O dia que nós fomos batizados, o pastor perguntou: você abre mão? Os irmãos que já realizaram batismo, sabe, você está disposto? Se a pessoa responder não, o pastor vai dizer: ok, então você não vai ser batizado hoje, você vai ser batizado outro dia. Volte para casa, pense bem a respeito. Mas o pastor perguntou, e você disse sim. Eu abro mão para ser fiel, para obedecer ao Senhor por todos os dias da minha vida. Você promete ser fiel e obedecer ao Senhor por todos os dias da sua vida? Prometo. Então eu te batizo em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo, e sepultou. Ninguém foi obrigado. Não foi dentro de 4 paredes. Todo mundo podia dizer não. Eu tenho a minha liberdade. Eu quero usar a minha liberdade. Eu não quero abrir mão dos meus direitos. Aleluia. Nós abrimos mão dos nossos direitos. Abrimos mão da nossa vontade. De certa maneira, até abrimos mão daquilo que é chamado de livre-arbítrio, para acatar a vontade de Deus, que é boa, perfeita, completa, agradável. Nós vivemos não para exercer a nossa liberdade, mas vivemos para agradar ao Senhor. Glória a Deus! Glória a Deus! Oh, aleluia! Deixa Deus cuidar da sua vida. Deixa Deus dirigir a sua vida. Olhe para Oséias. E isso, irmãos, está diretamente ligado ao que Deus pensa a nosso respeito. É por isso que é extremamente importante afastar o cabelo grisalho
da falsidade, a primeira das 6 sombras do pecado, e para selar a importância de sermos autênticos diante do Senhor. Porque Deus, Ele disse para o seu profeta que estava impressionado com um determinado homem: olha, não fique impressionado com ele, com a sua altura, com o seu porte, com o seu olhar, porque eu, o Senhor, não olho como o homem olha, eu vejo de forma diferente. Deus começa olhando não por fora, Deus começa olhando por dentro. Em Tito capítulo 1, versículo 16 diz: eles afirmam que conhecem a Deus, mas por meio de suas atitudes o negam, e por isso são abomináveis, insubordinados e desqualificados para qualquer boa obra. Mateus capítulo 15, versículo 8 diz: este povo se aproxima de mim com a sua boca e me honra com os seus lábios, mas o seu coração está longe de mim. Apocalipse capítulo 15, Apocalipse capítulo 3, versículos 15 e 16, diz: conheço as tuas obras, que nem és frio nem quente, quem deras foras frio ou quente, assim porque és morno, e não és frio nem quente, vomitar-te-ei da minha boca. Vamos, irmãos, olhar agora para a segunda das 6 sombras do pecado, tipificada pelos cabelos grisalhos do adultério. Oséias capítulo 7, versículo 4. São todos adúlteros, queimando como um forno, cujo fogo o padeiro não precisa atiçar, desde quando sova a massa, até quando a faz crescer. Aqui o profeta está falando de um adultério espiritual, porque eles se devotavam a outros deuses. Eles colocavam a confiança em outros deuses. Eles se ajuntavam com aqueles que iam agradecer a outros deuses pelo sucesso e pela prosperidade que eles estavam experimentando. E o profeta diz que isso tipificava adultério espiritual. Nós, irmãos, os evangélicos, temos a ideia de que porque nós não temos aqui na nossa igreja e em nossas casas ídolos de madeira, de gesso, de pedra ou de ouro, que não podemos ser culpados de idolatria. Mas a realidade, irmãos, é que nós precisamos saber que nós corremos o risco de ter ídolos, não ídolos feitos em um molde para ouro, barro ou outro material, mas ídolos moldados de forma diferente, porém são ídolos. E por quê? Porque nós nos dedicamos mais a eles do que a Deus. Dedicamos mais tempo a eles, mais atenção. E esses ídolos podem ser pessoas, podem ser organizações, esses ídolos podem ser ideias e até mesmo coisas ou objetos. A palavra de Deus, em 1 João capítulo 2, versículo 15, diz: não ameis o mundo, nem o que nele há. Se alguém amar o mundo, o amor do Pai não está nele. Pois tudo o que há no mundo, a cobiça da carne,
a cobiça dos olhos e a ostentação dos bens não provém do Pai, mas do mundo. Isaías capítulo 53 e versículo 6 diz: todos nós andávamos desgarrados como ovelhas, cada um se desviava pelo seu caminho, mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de nós todos. Tiago capítulo 4, versículo 4 e 5 diz: adúlteros e adúlteras, não sabeis vós que a amizade do mundo é inimizade contra Deus? Aqui também se refere a adultério espiritual em decorrência da amizade com o mundo. Portanto, qualquer que quiser ser amigo do mundo, constitui-se inimigo de Deus. Ou cuidai vós que em vão diz a Escritura: o Espírito que em nós habita tem ciúmes. Queridos irmãos, vamos procurar ficar em lugares e ficar com pessoas que nos aproximem de Deus. E vamos procurar ficar afastado de lugares e afastados de pessoas que possam deturpar. Ló, aquele personagem do Antigo Testamento, ele estava indo muito bem, enquanto ele estava na companhia do seu tio Abraão. Porém, quando ele ficou sozinho, quando ele ficou mais tempo na companhia dos seus empregados, que eram briguentos, a Bíblia diz que ele olhou e viu Sodoma, e isso fez ele lembrar o Egito, e ele armou a sua tenda em direção a essa cidade. Há um outro personagem também, que é Simão Pedro. Ali no jardim, quando foram prender a Jesus, em um ato de coragem, ele empunhou a sua espada e cortou a orelha de um soldado. A Bíblia fala que era um servo do sumo sacerdote. Agora, o destaque é que ele estava junto com Jesus. E ele disse ainda que iria com Jesus até a morte. Porém, mais tarde, Simão Pedro estava longe de Jesus. E em questão de algumas horas, ele estava ali se aquecendo, assentado com os inimigos de Jesus. E já estava falando palavrões. E como os irmãos sabem, ele chegou a negar a Cristo. Lucas capítulo 22 e versículo 54, diz que eles prenderam a Jesus e levaram Jesus à casa do sumo sacerdote, e Pedro acompanhava tudo à distância. O texto diz que Pedro, seguia-o de longe. A realidade, irmãos, é que quando nós nos assentamos na roda dos escarnecedores, e não precisa passar muito tempo assentado na mesa de um bar para estar falando a mesma linguagem, as mesmas palavras, com o mesmo vocabulário. E ato contínuo, estar negando a Cristo. O apóstolo Paulo fala em 2 Timóteo, capítulo 4, versículo 9, a respeito de um homem chamado Demas. Existem coisas bonitas na Bíblia a respeito de Demas. E aqui, o apóstolo diz que Demas o abandonou, amando o presente mundo,
e ele foi para Tessalônica. Aqui, o adultério espiritual foi amar o mundo, foi desejar algo mais. Podemos dizer que Demas foi picado pela mosca azul do materialismo, da ambição, do desejo de ter mais. E ele ficou encantado, fascinado por tudo aquilo. Ele viu que havia uma janela de oportunidade para ele ter mais. E aqui Paulo manda então este recado para Timóteo, que era seu filho na fé, dizendo: procura vir ao meu encontro o mais depressa possível, porque Demas, havendo amado mais o mundo secular, me abandonou e foi para a Tessalônica. Queridos irmãos, é incrível quantos cristãos estão hoje em uma zona cinzenta, porque aqui não diz que Demas renunciou à fé. Aqui não diz que Demas apostatou. Aqui diz que ele amou o presente século, as oportunidades, quem sabe, que surgiram. É incrível quantos cristãos hoje estão em uma zona cinzenta, porque de um lado eles amam a Jesus, mas por outro lado eles se sentem muito bem em ambientes do mundo, com os amigos do mundo, com as amigas do mundo. Eles gostam daquele clima, eles gostam daquela música, eles gostam daquelas comidas, daquelas bebidas, eles gostam daquelas companhias, daquela conversa, daqueles assuntos. E assim, irmãos, era com Israel. E o profeta diz no versículo 8 do capítulo 7, Efraim mistura-se com as nações pagãs. Efraim é um bolo mal assado que não foi virado. Imagine, irmãos, comer um bolo que é assado de um lado e é cru do outro. Assim é o cristão meio assado, porque de um lado ele sempre está em cima do muro, porque ele não quer desagradar os seus amigos e as suas amigas. Ele não é a favor e não é contra, como falamos muito, pelo contrário. E vamos a uma pergunta de diagnóstico. Quanto tempo você fica entre duas opiniões? Isso seria estar nem quente e nem frio. Há pessoas que são crentes, mas tentam fazer as coisas de duas maneiras, porque elas não querem ser vistas pelo grupo como um retrógrado, como um fundamentalista, como um fanático. Então fica naquela zona cinzenta, ou seja, fica em cima do muro. Os irmãos já ouviram contar aquela piada do crente que estava em cima do muro? De um lado estava o céu, do outro lado estava o inferno. E os anjos todos ali: desça do muro, venha para este lado do céu, desça do muro. E o observador, vendo ali os demônios, Satanás, tudo lá do outro lado, aí falou: vocês não vão pedir para ele descer do muro? E Satanás disse: não, o muro já é meu. Querem Jesus,
mas se apegam a coisas do mundo. Obviamente, nós podemos ter relacionamentos com pessoas que não são cristãs. Porém, essas pessoas que não vivem uma vida vitoriosa sobre o pecado, elas não podem ser os nossos melhores amigos, as nossas melhores amigas, não podem ser os nossos confidentes. Nós podemos ter amizades com pessoas não salvas, trabalhar com elas, estudar com elas, mas não podemos e não devemos acompanhá-las para ambientes que limitam a presença do Espírito Santo. Porque, queridos irmãos e irmãs, há lugares que limitam a presença do Espírito Santo e há lugares que o Espírito Santo não entra. A Bíblia diz que Satanás faz ali o seu trono. E biblicamente, irmãos, nós não podemos ser frequentadores desses lugares. Assim como não podemos adotar as mesmas atitudes, usar o mesmo vocabulário e imitar os seus atos. Nós voltamos a um versículo que já lemos, na 1 de João capítulo 2, versículo 15, que diz: não ameis o mundo, nem o que nele há. Se alguém amar o mundo, o amor do Pai não está nele. Pois tudo o que há no mundo, a cobiça da carne, a cobiça dos olhos e a ostentação de bens, não provém do Pai, mas do mundo. O nosso relacionamento, irmãos, com pessoas do mundo, deve ter como objetivo influenciar essas pessoas e não ser influenciado por elas. Exercer uma influência positiva sobre elas e encaminhá-las a Deus. Se não for assim, será o cabelo grisalho do adultério espiritual. A terceira das 6 sombras do pecado são os cabelos grisalhos da falta de oração. A quarta das 6 sombras do pecado, os cabelos grisalhos da fraqueza. A quinta das 6 sombras, os cabelos grisalhos do formalismo religioso vazio. E a sexta sombra do pecado, os cabelos grisalhos da rebelião. O que Deus fez com essa gente, irmãos? Lá adiante, no último capítulo, o capítulo 14, nós encontramos Deus restaurando. Lembram da história de Gomer? O que Oséias fez em relação a Gomer, Deus fez em relação a Israel. E Deus continua fazendo em relação àqueles que se distanciam do grande amor de Deus. Se ao final desta mensagem você estiver se perguntando: o que eu devo fazer? Com a graça do Senhor, eu quero apontar 3 passos simples para você se livrar desses cabelos rebeldes, porque os cabelos ficam brancos, não é isso, irmã Patrícia? E ficam rebeldes. O primeiro passo, autoanálise. O passo seguinte, confissão. E o terceiro passo, a progressão. Lamentações capítulo 3, versículo 40 a 42 diz: examinemos e submetamos à prova os nossos caminhos e depois voltemos ao Senhor.
levantemos o coração e as mãos para Deus que está no céu e digamos: pecamos e nos rebelamos, e tu nos perdoastes. 1 de João capítulo 1, versículo 9 diz: se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para perdoar os nossos pecados e nos purificar de toda a injustiça. Eu gostaria de concluir com alguns versículos do último capítulo, que é o capítulo 14 do livro de Oséias, a começar pelo versículo 1. Povo de Israel, volte para o Senhor teu Deus. Você caiu porque pecou. Voltem para Deus e orem assim: perdoa todos os nossos pecados, ouve a nossa oração, e os nossos louvores serão o sacrifício que te ofereceremos. Versículo 4. O Senhor diz: vou curar o meu povo da sua infidelidade, e vou amá-los com todo o meu coração, pois não estou irado com eles. Serei como chuva sobre Israel, e ele dará flores como os lírios. As suas raízes serão profundas como as árvores do Líbano. Os seus galhos se estenderão, bonitos como os galhos das oliveiras e perfumosos como os cedros do Líbano. Mais uma vez Israel viverá debaixo da minha proteção. Eles crescerão como trigo, darão frutas como a parreira e serão famosos como o vinho do Líbano. O povo de Israel dirá: os ídolos não valem nada. Sou eu, o Senhor Deus, que atendo as orações do meu povo. Sou eu que tomo conta deles como um espinheiro verde, ou melhor, como um pinheiro verde. Eu lhes dou abrigo e de mim eles recebem todas as bênçãos. Glória a Deus. E o versículo 9 apresenta duas alternativas: caminhar com Deus, que é caminhar seguro, ou viver tropeçando, andando segundo o seu próprio coração. Diz assim: que as pessoas sábias e ajuizadas entendam a mensagem deste livro e meditem nela. Os caminhos de Deus, o Senhor, são certos. Os bons andarão neles, mas os pecadores tropeçarão e cairão. Deus oferece a cada pessoa a oportunidade de rever a sua vida, a oportunidade de passar a ter um caminhar seguro. Não tenha medo de voltar-se para Deus. Não tenha medo de aproximar-se novamente de Deus, como você já fez há tanto tempo. Deus oferece a você a oportunidade de um recomeço. Ele oferece uma nova chance. Ele oferece uma nova oportunidade, uma vida renovada, a oportunidade de um recomeço. Deus oferece. E nesta noite eu trouxe esta palavra para dizer a você, como estou pregando também para mim mesmo. Se eu não estivesse aqui, num apelo que eu vou fazer agora, eu seria o primeiro a levantar a minha mão. Porque Deus oferece a oportunidade de uma revisão geral, de começar tudo de novo, de começar uma nova página, de começar uma nova história. É o recomeço. E Ele nos oferece este privilégio nesta noite. Ó Senhor, como somos gratos a Ti. O Senhor que nos conhece desde a nossa infância, a nossa adolescência, juventude, maturidade. O Senhor que conhece todo o nosso passado, porque nada passou sem que fosse visto. Em condições normais,
humanamente falando, nós seríamos chutados para longe de ti. Mas o Senhor, que amou o Israel infiel, individualmente o Senhor tem nos amado, porque quando nós somos infiéis, o Senhor permanece na tua fidelidade. Aleluia. Realmente as tuas misericórdias são a causa de não sermos consumidos. As tuas misericórdias não têm fim. As tuas misericórdias se renovam a cada manhã. Hoje o Senhor renovou a tua misericórdia. E o Senhor me deu a oportunidade de dizer para todos que há uma misericórdia renovada para cada pessoa aqui, para cada pessoa à distância, porque o Senhor é o Deus presente, é o Deus de perto, é o Deus de longe, presente aqui, presente aí. Aleluia. A tua bondade, a tua fidelidade, a tua paciência, nós somos beneficiários. E nesta noite, Senhor, nós reconhecemos de todos os nossos corações, e nós nos voltamos para Ti. Nós nos rendemos, espírito, alma e corpo, nós nos rendemos a Ti, Senhor, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Por favor, fique de pé. Tenha fé. Glória a Deus. E não pare Glória a de Deus. sorrir. Aleluia. Você vai ver. Ó Deus! Ó Deus! Que inimigo não Deus vai das oportunidades. Que o crente Deus do até mesmo recomeço. chorando, ele canta porque amor, se chorar, amor, chora nos amor. pés do Senhor. Tu és amor, puro amor, total amor. Como seu Obrigado, consolador. Eu sofrer uma noite até pode durar, mas o crente sabe que a vitória vem pela manhã. Então cante assim: vou seguir os passos de Jesus. Eu vou levar comigo a minha cruz. Se espinhos ferem os meus pés, eu vou descansar. Deus te oferece uma oportunidade para novamente caminhar com Ele, falar com Ele, viver com Ele. Ele passa pela prova cantando louvor. O inimigo se levanta, mas tem que cair. O crente não deixa a cruz, mas leva até o fim. Se cair 1000 ao seu lado, ele não cede não. Sempre está protegido por um batalhão. Deus dá ordem aos seus anjos para proteger. Bem guardado desse jeito, desistir porque vou seguir os passos de Jesus. Vou levar comigo a minha cruz. Se espinhos ferem os meus pés, eu vou descansar nos braços de Jesus. Eu vou descansar, eu vou. Glória a Deus. Nós vamos fazer um apelo agora. Eu vou pedir que a câmera foque somente em mim. Glória a Deus. Eu vou pedir que todos os irmãos
Feche os seus olhos, inclusive nós, os músicos e cantores que estamos aqui. Fechemos os nossos olhos, por favor. Todos, por favor. Você ouviu esta palavra? Nós estamos em um momento muito sensível para o Espírito Santo. Eu vou pedir que aqueles que querem fazer um recomeço, feche os olhos, irmã, por favor. Aqueles que quiserem fazer um recomeço, levante a sua mão e abaixe a sua mão. Abaixe a sua mão. Deus abençoe. 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 Feche seus olhos. Deus abençoe. Deus abençoe. Pode abaixar a mão. Deus abençoe. Pode abaixar a mão. Oh, Deus. Podemos abrir os nossos olhos e aplaudir o Senhor. Glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Esse nosso Deus é o Deus das oportunidades. Um novo começo. Aleluia. Deus da glória. Nos braços de Jesus vou seguir. Aleluia. Obrigado, Senhor, por nos dar esta oportunidade. Eu me agarro com ela. Se espinhos Você que ferem está os meus conosco pés, pela eu internet, vou descansar. o Senhor te dá a oportunidade de um recomeço. Quando o crente está firme nos Aleluia. pés do Senhor, Enquanto você recomeça, Ele te cura, Ele te liberta, Ele te abençoa, Ele abre novas coisas na vida para você. se cair ao seu lado e não feche não, Oh, sempre está Deus protegendo por de vitória, Deus dá ordem aos seus Deus anjos de para alianças, proteger. Tem guardado desses Deus de jeitos pactos. Aleluia. Renovamos a nossa aliança contigo. Renovamos os nossos votos contigo nesta noite. Ajuda, fortalece, sustenta, nutre, segura, sustenta. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Aleluia.